Boa tarde, me chamo Adriana Ribeiro de Araújo, sou médica veterinária. Vim a convite da organização do Afrocinca para ministrar uma palestra a respeito de medicina veterinária legal, porque precisamos conhecê-la. Antes de mais nada, gostaria de agradecer pelo convite. Vamos lá. Medicina veterinária legal. É um campo da medicina veterinária, segundo a nossa resolução do Conselho Federal, que faz uma intersecção e aplicação dos conhecimentos técnicos médicos veterinários às questões judiciais e aos aspectos legais, para auxiliar em investigações criminais e cíveis. Isso significa que é um ramo interdisciplinar. Aqui eu apresento a vocês um esquema onde a medicina veterinária legal ela é constituída de várias outras áreas, matérias, que se encontra na grade curricular da medicina veterinária, dentre elas anatomia, parasitologia, fisiologia, clínica, histologia, toxicologia, dentre outras. E as ciências forenses, o que são? Ela é uma área multidisciplinar, ou seja, ela utiliza-se de várias áreas do conhecimento, como psicologia, odontologia, medicina veterinária e outras ciências pré-existentes para servir às necessidades do fórum. Portanto, a medicina veterinária faz parte das ciências forenses. Não tem como falar sobre medicina veterinária legal sem mencionar esse fato histórico, que é um dos primeiros registros, né, que essa área, essa ciência, ela já iniciou a ser ministrada em escolas superiores. No caso aqui a gente tem um registro, né, da Escola Superior de Medicina Veterinária São Bento de Olinda, em Pernambuco. Isso foi em 1916. E um dos percursores foi o professor Dom Bernardo Ott. Além da medicina veterinária legal, ele ministrava outras disciplinas, como parasitologia, clínica, e todas as informações que eu vou passar para vocês é de domínio público. Então, como o tempo aqui é bem condensado, se vocês tiverem interesse em saber um pouquinho mais, vocês vão ter livre domínio, livre acesso a essas informações através da internet. Dando continuidade à história, seguindo os passos do professor Dom, Ott, temos algumas personalidades. Aqui eu citei só algumas, mas tem várias outras. Vamos começar falando do professor Enio Pedoni Bandarra e o professor Júlio Lopes Sequeira, que foram responsáveis por coordenar a disciplina de medicina veterinária legal no curso de graduação, de medicina veterinária na Unesp de Botucatu. Dando continuidade ao legado, a professora Noemi de Souza Rocha dá continuidade nessa missão, e não apenas nos cursos de graduação, como também de pós-graduação. Ou seja, alunos de mestrado, doutorado, também tem conhecimento da área. Ela orienta, alunos tanto de graduação quanto de pós-graduação, onde envolvam assuntos em questão de maus tratos, erro médico veterinário. Vou falar mais à frente. E temos também o professor Paulo César Maiorca, que, assim como a professora Noemi, ele coordena algumas pesquisas onde envolve a área de medicina veterinária legal, seja a nível de graduação e pós-graduação lá na USP. Tem uma pesquisa, um trabalho científico recente, muito interessante, que fala a respeito das instituições de ensino superior, ou seja, quais faculdades, quais universidades oferecem essa disciplina, na sua grade curricular. Então, foi feita essa pesquisa, onde constatou-se o seguinte, que de mais das 100 universidades que foram feita a pesquisa, 71% dessas universidades não oferecem a disciplina.
enquanto 21% oferece de forma obrigatória, 7% de forma optativa e 1% não informou. E o que significa esses 71% que não oferecem a disciplina? Elas justificam que, apesar de não oferecer na grade curricular a disciplina de medicina veterinária legal, em alguns momentos ela é apresentada aos seus alunos através de cursos avulsos, semanas acadêmicas, na disciplina de deontologia também. Outra justificativa que eles abordam é que não possuem profissionais devidamente capacitados para ministrar tal ciência. Então, caso vocês tenham interesse, vocês podem obter esse artigo na íntegra, colocando no Google Tese et al. 2017, vai aparecer esse trabalho. Não tem como eu falar de medicina veterinária legal sem eu falar um pouquinho da legislação, não é mesmo? Então, segundo a nossa resolução número 3 de agosto de 2019, das diretrizes curriculares do MEC, segundo o artigo 8º, os conteúdos essenciais para o curso de graduação em medicina veterinária devem levar em conta a formação generalista do profissional. Os conteúdos devem contemplar, inciso 3º, ciências da medicina veterinária. Incluem-se os conteúdos teóricos e práticos relacionados com saúde, doença, produção animal, sustentabilidade e bem-estar animal, com ênfase nas áreas de saúde animal, clínica médica e cirúrgicas veterinárias, medicina veterinária legal, medicina veterinária preventiva, saúde pública, zootecnia, produção e reprodução animal e inspeção e tecnologia de produtos de origem animal, contemplando a abordagem teórica e prática dos conteúdos a seguir. Artigo 21. Os cursos de medicina veterinária em funcionamento terão um prazo de 2 anos a partir da data de publicação desta resolução, para aplicação de suas determinações às turmas abertas após início de sua vigência. Artigo 22. As universidades deverão estabelecer regramento próprio para as adaptações necessárias. Artigo 23. Os estudantes de graduação em medicina veterinária matriculados antes da vigência desta resolução têm o direito de concluir seu curso com base nas diretrizes anteriores, podendo optar pelas novas diretrizes em acordo com suas respectivas instituições, e, neste caso, garantindo-se as adaptações necessárias aos princípios das novas diretrizes. Então, o que essa resolução quer dizer? Isso mostra que é uma área que está em constante ascensão, está se vendo a importância e a relevância dela, não apenas em ministrar na grade curricular, seja a nível de graduação aqui, como também a nível de pós-graduação. Essa resolução quer dizer o quê? Que as universidades, elas têm esse prazo para poder implementar essa ciência na sua grade curricular. Entendeu? E se ela se encontra justamente em convergência com outras áreas, né, bem mais, digamos assim, conhecidas como clínica e cirurgia, isso só mostra o quão importante é. Agora eu vou citar algumas leis de importância na área de medicina veterinária legal. Algumas vocês com certeza já conhecem. Tem a Lei do Médico Veterinário, que é 5.517 de 1968, onde ocorre a discriminação das competências exclusivas do médico veterinário. Dentre elas, a peritagem. Peritagem de animais é exclusivo do médico veterinário. Nenhum outro profissional é competente, capacitado para fazer peritagem em animais, apenas o médico veterinário. Tem a Lei de Proteção Ambiental, Lei dos Crimes Ambientais, a Lei 9.605, creio que seja a mais conhecida, que ela dispõe do crime de maus tratos contra animais e a punição dos infratores, além de descrever os aspectos processuais e provas materiais. A Lei Sanção, que é uma lei recente, a 14.064 de 2020, que é um upgrade, digamos assim, da Lei 9.605,
onde tem um agravamento da punição das condutas praticadas contra cães e gatos, com penas de 2 e 5 anos, além de estabelecer multa e proibição da guarda do animal. É um upgrade no sentido de teve aumento da pena, né, que antes era até 1 ano, antes era considerada bem branda, e atualmente o agressor ainda perde a guarda daquele animal, né? Não fica apenas na questão da multa. É um avanço, né? Ela abrange apenas pequenos animais, porém já é um avanço. E já tem sido aplicada em alguns casos. A resolução do nosso Conselho Federal, 722, de 2002, que estabelece o Código de Ética do Médico Veterinário, onde todo o aluno precisa ter ciência, não só dos seus direitos, como dos seus deveres também. Então, vocês, alunos, tendo ciência do nosso código de ética, é importante ter conhecimento de ciência dele, estudá-lo, lê-lo. Por que eu digo isso? Para evitar que futuramente vocês acabem se deparando com alguma armadilha, né? Com alguma arapuca. É uma forma de vocês se preservarem. É uma forma de vocês propagar, né, a nossa profissão, valorizar ainda mais a nossa profissão. A resolução 1236 de 2018, essa resolução ela define e caracteriza a crueldade, abuso e maus tratos contra animais vertebrados e dispõe sobre a conduta não só dos médicos veterinários, como também dos zootecnistas e dá outras providências. Eu costumo dizer que essa resolução é o feijão com arroz, é o beabá. Se você ainda tem alguma dúvida do que é maus tratos, essa resolução exemplifica todos os tipos de maus tratos. Você ir viajar no carnaval e deixar seu animal sozinho, sem ninguém cuidando, sem ninguém supervisionando, é maus tratos. Se você simplesmente sair com seu animal sem uma coleira e esse animal acabar, por uma eventualidade, atacar alguém, você vai ser responsabilizado por isso. Ou se esse animal acabar fugindo, se assustando com barulho de carro, ou acabar por ser atropelado, isso acaba configurando maus tratos também, porque você não teve o zelo com aquele animal, né? Então são vários exemplos do que é considerado maus tratos, abuso, né? Todo tipo de violência. E a Resolução 1321 de 2020, que institui normas sobre os documentos referentes à clínica médico-veterinária e da outras providências. É uma resolução recente. Recente no sentido de o Conselho se vê na necessidade de criar uma resolução falando a respeito da importância de ter todos os documentos devidamente protocolados, né? Porque sempre se existiu isso, mas devido à falta, à ausência, né, à falta de atenção de muitos colegas, que acaba propiciando no enorme número de processos vinculados a erro médico veterinário, foi uma forma que o Conselho viu de tentar diminuir essa falha que não deveria existir. Então, todo prontuário ele deve ser devidamente preenchido, seja prontuário na internação, seja prontuário no atendimento clínico, no atendimento emergencial, de urgência, seja mesmo no procedimento cirúrgico. O anestesista ele tem que preencher a ficha dele, a dose que ele vai usar, qual fármaco que ele vai usar. O cirurgião, a mesma coisa, qual vai ser a técnica que ele vai se utilizar, de que forma, né? Tudo isso deve ser documentado. E não só essa questão que eu acabei de falar para vocês, mas como, por exemplo, o animal vem a óbito, tem um livro de registro, um atestado de óbito. O animal veio a óbito, quer saber qual foi a causa da morte, fazer um exame necroscópico. Tem que ter
o documento que comprove. Então, tudo isso é importante, tudo isso está embargado nessa resolução. E de que forma a gente pode atuar em prol da medicina veterinária legal? Uma das formas é se associando, né? Temos a Associação Brasileira de Medicina Veterinária Legal, que aceita tanto estudantes quanto profissionais formados, pagam um valor simbólico, proporciona a esses associados descontos a eventos da área, é divulgado o trabalho desses profissionais, estão se organizando atualmente para fazer uma listagem, né, de peritos devidamente associados não só à BMVL, como em dia, né, com conselho. Então, caso alguém se depare com alguma situação e precise de algum profissional, vai ter aonde recorrer, vai ter aonde procurar. Então, isso é muito importante. Outra forma de poder atuar na área é fazendo parte de ligas acadêmicas e grupos de estudos. Hoje em dia tem aumentado muito significativamente o número desses grupos, dessas ligas voltadas à área de ciências forenses ou até mesmo especificamente a área de medicina veterinária. Legal. E aqui tem alguns exemplos. São de várias partes do país, da região sul, sudeste, nordeste. Outra forma de atuar na área também é organizando eventos, como está acontecendo agora. Eu fui convidada para participar do evento de vocês e convidar uma profissional que atua nessa área. Então, é o primeiro contato, provavelmente, de alguns que nunca ouviu falar dessa área, que se sente atraído, né, fascinado, quer saber como funciona, por onde começa, por onde dá os seus primeiros passos. E aqui eu digo assim, uma receitinha do bolo, né? O passo a passo de como começar. E são através de movimentos que estão ao alcance das mãos de vocês, como universitários, né? Então, vocês podem implementar isso dentro das instituições de ensino de vocês. Então, através de semana acadêmica, congresso, simpósio, workshops, cursos, organizando, tendo esse network, esse contato com os profissionais. Futuramente, vocês vão chegar naquele momento de fazer o estágio supervisionado e precisa de uma indicação, quer ter uma orientação e conhece aquele profissional daquele evento, pode trocar uma ideia com ele, ou ele pode te indicar, pode te convidar, né? Então, são enormes, inúmeras possibilidades. E todos esses eventos que vocês estão vendo aqui foram organizados por alunos, né, durante a pandemia, e podem observar que cada um desses eventos tem um módulo específico para a área. Veterinária forense, patologia forense, medicina veterinária legal. Isso só mostra o quanto tem crescido e tem se mostrado o quão é importante ter conhecimento dessa ciência. Você pode não querer trabalhar nessa área, mas é importante que você saiba que ela existe e caso você precise futuramente, você saiba a quem procurar, a quem recorrer. Aí, dando continuidade, além de organizar esses eventos, é muito interessante também submeter trabalhos científicos, né? Seja para eventos técnico-científicos, seja para revistas da área. O Afrocinca, né, essa edição, eles abriram para submissão de trabalhos. Poderia alguém ter interesse em submeter um trabalho da área de medicina veterinária legal, por que não? Aqui eu selecionei alguns eventos específicos da área, eventos mais gerais, mas que em algum momento engloba a nossa medicina veterinária legal. Outro meio de poder atuar é fazendo estágios. Antigamente era muito difícil você estagiar na área. Normalmente você teria que ter algo conhecido, o famoso QI. Hoje em dia tem se facilitado
mais, né? Hoje em dia, você para atuar na área, ser um estagiário, você pode atuar tanto de forma presencial como de forma online, né? Por conta da pandemia, o que proporcionou isso. E estágios remunerados, né? Algo muito bom também. Digo isso porque sabemos que na medicina veterinária, diferente das outras áreas, é difícil você conseguir um estágio remunerado. Na maioria das vezes você tem que pagar para estagiar, seja tendo o custo de passagem, alimentação, enfim. E aqui a gente observa que tem surgido algumas oportunidades e algumas delas são remuneradas, isso é muito interessante. E acaba fazendo com que desperte ainda mais o nosso interesse pelo saber, pelo aprender, no sentido de como vivemos um bom tempo enclausurados, tivemos que nos adaptar e desenvolver novas habilidades. E nessa questão, na parte de fazer um estágio de forma remota, isso faz com que a nossa sede de conhecimento, né, de saber, só se exacerba ainda mais. Então, aqui são 2 exemplos, um voltados para animais de produção. Esse era totalmente online, e o bacana dele que abrangia vários grupos minorizados, principalmente LGBTQIA+, mulheres negras, muito bacana. E o do Ministério Público de Minas Gerais, esse já era semipresencial. Fazia um rodízio e era necessário que alguns dias da semana se apresentasse no local. No Ministério Público era voltado para alunos da pós-graduação e o de animais de produção do Fórum Animal era voltado para alunos de graduação, para profissionais já, né? Então, bem diversificado, bem bacana. Então, aconselho vocês a seguirem, né, esses perfis, essas páginas, e vocês vão encontrar muitas oportunidades legais. Aqui foi o projeto Afmentor de 2022, 2021, perdão, no qual teve uma equipe, né, da medicina veterinária legal, no qual eles aprenderam um pouco a respeito dessa ciência e acabaram transmitindo o aprendizado através de posts, né? Posts no Instagram. Então, cada semana era um assunto diferente. Aqui eu ia apresentado sobre filmes, né, animações que no seu pano de fundo em algum momento fala de algum assunto relacionado à medicina veterinária legal, né? Então aqui, por exemplo, tem esse documentário Kit Bull, que fala a respeito da relação de amizade entre um cão e gato, que a gente sabe que a gente vê muito nessa representação em desenhos de rixa, né, entre espécies diferentes. No entanto, aqui, né, a gente vê o contrário, e é um pitbullzinho, um animal considerado violento, porque tem todo aquele estigma. A gente vê muitos casos desses animais sendo encaminhados para guinhas, então isso é retratado aqui. A relação de um animal de raça com o SRD, né? Um pelo curto brasileiro, digamos assim, um gatinho, né? Então é muito bacana, é muito interessante. Recomendo também vocês assistirem. É relativamente não tão antigo assim, 2019, né? Foi antes da pandemia. E é bem atual essa questão das rinhas que a gente vê hoje em dia. Não apenas rinhas de cães lutadores, como o pitbull, como rinhas até de galináceos também, rinhas de galo. E aonde a gente pode atuar? Como eu já disse, algumas formas de como atuar, agora aonde? As universidades, algumas universidades, né, elas têm feito convênios com órgãos de segurança pública. Então, quando ocorre alguma denúncia de suspeita de maus tratos, esses animais eles são encaminhados para esses hospitais escola. E daí vai ser dado prosseguimento aos casos.
Vou falar melhor nos próximos slides. Um dos exemplos que ocorre é na USP. Então, o professor Paulo César Maiorca, né, ele está à frente desse projeto, desse convênio entre a USP e a Polícia Técnico-Científica de São Paulo, né? E recentemente, em 2021, mais especificamente, foi firmado esse convênio, né, entre a instituição e o Instituto de Criminalística do Estado de São Paulo. Mais um bizu para quem tiver interesse em atuar nessa área, quiser ser orientado, vai ter muita pesquisa, muitos projetos, e o legal é que você não vai trabalhar apenas com seus colegas médicos veterinários na academia, vocês vão ter em algum momento contato com profissionais, né, da área de segurança pública também. O interessante é que esses profissionais, esses peritos criminais, né, são veterinários. Então isso é muito interessante. E o professor Paulo Maiorca e sua equipe, eles coordenaram o caso Dalva, um caso super emblemático, que tem documentário, se vocês quiserem assistir no YouTube também tem, falando a respeito dessa mulher, que ela se dizia ser protetora, que conseguia famílias para animais abandonados, negligenciados, mas na verdade o que ela fazia era experiências muito cruentas, muito cruéis, tanto com cão, gato, fêmea, macho, filhote, adulto, idoso. Ela fazia uso de fármacos que ela não tinha licença, ou seja, alguém facilitava esse trâmite para ela. E ela misturava lá os fármacos sem ter conhecimento algum e injetava na região tórax daqueles animais, né? Então aqui no seu lado esquerdo dessa foto, vocês visualizam, né, o coração de um animalzinho, foi vítima dela, com várias lesões pontiformes, que é proeminente de agulha, né, de seringa. Então, quantas agulhadas ela deu naquele animal? E como ela não tinha conhecimento, aqueles animais sofriam em vida, né? E os que estavam ao redor presenciando, ouvindo, né, sentindo também o cheiro da morte. Então foi muito cruel. Foi um primeiro dos casos que teve a maior pena, né? Mais de 20 anos de pena. Nunca tinha tido até então alguém que foi levado a júri e foi condenado com uma pena tão alta assim. E esse caso deu realmente um empurrão que a medicina veterinária legal precisava para ser vista com mais respeito, né? Não acharem que bater um animal, vai na delegacia porque deu um chumbinho para animal, porque infelizmente tem gente que ainda tem esse tipo de mentalidade, não dá a devida importância. Hoje em dia a gente sabe que quem maltrata animal futuramente vai maltratar uma mulher, grupos minorizados, idosos, pessoas com deficiência, LGBTQIA+, crianças, né? Então já é um alerta. Tanto que lá nos Estados Unidos o FBI tem, né, um sistema onde pessoas que já foram fichadas por maus tratos a animais têm um grande potencial de replicar o que fez num animal em uma pessoa. Então lá nos Estados Unidos eles já têm uma visão bem mais amadurecida. O IML de Belo Horizonte também foi inaugurado há pouco tempo. Faz também um serviço belíssimo. E quem está à frente é o professor Aldair. E ele, com a sua equipe, esteve à frente do caso Sansão, no qual foi batizado a lei. Né? A lei Sansão foi por causa desse cãozinho, desse pitbull. Ele foi amordaçado por arame, foi ceifado aos seus membros posteriores. Ele foi levado a um hospital para atendimento emergencial, depois foi transferido para um hospital com mais suporte, foi submetido a transfusão sanguínea, cirurgia, e no dia seguinte foi feito o exame de corpo de delito direto, né?
que é a avaliação do animal, né? Um animal vivo. Então foi avaliado o estado psicológico daquele animal, está em estado de choque. Essas marcas que vocês observam na região da face, no focinho, é proveniente do arame, né? Então tudo isso é fotografado, é descrito e é encaminhado para o órgão de segurança responsável, o órgão de segurança pública responsável, delegado ou então um juiz. Aí foi feito, foi indiciado a pessoa, entrou com processo, tudo de acordo com os conformes. Hoje em dia ele se encontra em outro local, não fica mais no local onde foi atacado, que era a empresa da família, agora ele fica em outro local, com constante acompanhamento veterinário, ele passa por fisioterapeuta, faz revisão de tantos e tantos dias, mas agora ele vive num local onde não tem mais essas pessoas, e cheio de amor, e cheio de carinho. Outro IML veterinário é da Universidade Federal de Uberlândia. Quem tiver interesse também, está as inscrições abertas para quem tem interesse em fazer pós-graduação lá na UFO, né? Então, tem vagas para mestrado, doutorado. Quem está à frente do ML de lá é o professor Márcio Bandarra, filho do Enio Bandarra, que eu falei lá no início da apresentação. Então, aqui estão fazendo o exame de corpo de delito num galináceo, provavelmente, né, de uma rinha de galo, né? Então, aqui estão avaliando as condições das penas, a condição corpórea do animal, o peso dele, se ele está com algum ferimento, bico e tudo mais. Então, aqui a gente vê mais um exemplo da importância de ter um IML veterinário. Aqui a gente tem exemplos de 3 IMLs veterinários. Outra forma de atuar na área é através de pesquisas, né? E para ter pesquisa, a gente precisa de órgãos de fomento que financiem essas pesquisas. E um desses órgãos de fomento é a CAPES. Então, em 2014, ela financiou, através do programa Proforenses, 20 projetos. Dentre esses 20, teve um de veterinário, que ele estava aplicado à perícia nos crimes contra a fauna. E quem foi as instituições, né, faziam parte desse projeto? A Universidade Federal do Paraná, Universidade Federal Rural de Pernambuco, a Polícia Federal do Paraná e a Unesp de Botucatu. Aqui vocês observam que são instituições aonde vocês podem procurar também para atuar, já que eles desenvolveram tantas linhas de pesquisas. Uma delas, né, foi o ambulatório de corpo de delito veterinário. Eu comecei falando dos IMLs veterinários, mas esses IMLs veterinários, eles surgiram a partir desse ambulatório, porque antes não tinha nada. Alguém precisava dar o pontapé inicial. Quem deu foi a professora Noemi de Souza Rocha. Ela começou com o ambulatório de corpo de delito. Outras instituições se interessaram, começaram a implementar, dando os primeiros passos nas suas instituições. E hoje em dia a gente vê algumas que já têm seus próprios IMLs veterinários. Outras instituições possuem seus grupos de estudos em medicina veterinária legal, medicina veterinária forense. Mais alunos querendo defender TCC, defender tese a respeito da área. Então, só vem aumentando, né, de várias formas. Outra linha de pesquisa que foi desenvolvida através desse projeto foi o Protocolo de Bem-Estar Animal, o PPBEA. Ele é utilizado para diversos tipos de perícias, seja para pequenos animais, para grandes animais, para animais de circo, animais de zoológico. Aquelas girafas lá no Rio de Janeiro, que trouxeram para cá, que morreram algumas no decorrer do trajeto, foi utilizado esse protocolo também. Ele é totalmente adaptado. Então, você utiliza
usando os indicadores. Que indicadores são esses? Nutricional, de conforto, de saúde, comportamental. Está muito relacionada à questão das 5 liberdades também, né? Do bem-estar animal. E quem está à frente desse protocolo? A Janaína Hammerschmidt e a professora Carla Forte Maiolino Molento. Então, é usado também em animais, em prefeituras, né, em animais de abrigo. Então, é muito interessante, é muito fundamental, é muito necessário esse protocolo. E tudo isso só foi possível por conta de pesquisa, por conta de órgãos que financiaram esse projeto. Outra forma de poder atuar, como eu disse anteriormente, é apresentando TCCs, né, trabalhos de conclusão de curso, teses, seja de mestrado, doutorado. Aqui eu dei 2 exemplos. Um a nível de graduação, outro a nível de pós-graduação. O de graduação foi através da Carolina da Silva Vieira, que ela é de Tubarão, Santa Catarina, e o tema do seu trabalho foi um levantamento de dados de crimes contra animais na cidade de Tubarão. Então, ela entrou em contato com delegacia para fazer seu levantamento. Ela foi orientada por profissionais, por professores que atuam na área, né, que são peritos, que vira e mexe se deparam com casos envolvendo maus tratos aos animais. Então, vocês observam que existem em vários cantos do país esse assunto. Em vários cantos do país ocorre crueldade, violência contra o animal, e é importante que a gente colha essas informações para tomar providências, né? Para ser enviado ao Ministério Público e dali saírem cada vez mais leis que possam ser aplicadas a fim de proteger e garantir o bem-estar desses animais. Outro exemplo foi a defesa de doutorado da Laisa Bonella. O tema da tese dela foi a conexão entre as violências, um diagnóstico da relação entre os maus tratos aos animais e a violência interpessoal, ou seja, a teoria do link, aonde basicamente, assim, falando, é quando uma pessoa acaba fazendo de vítima grupos minorizados, como animais, crianças, mulheres, idosos, pessoas com deficiência, né, LGBTQIA+. E normalmente esses grupos minorizados, eles se encontram numa condição de vulnerabilidade, seja vulnerabilidade econômica, seja uma vulnerabilidade na questão de autoestima mesmo, sabe? E dentre tantas outras. Então, é um assunto super atual. Durante a pandemia, aumentou o número de casos de violência contra a mulher que se enquadra na tese dela. Se vocês tiverem interesse em saber mais a respeito, só é acessar o link da UFMG, a parte de tese no curso de veterinária vai estar lá de livre acesso para vocês também. E um médico veterinário, como ele pode atuar, caso ele queira ser perito? É uma gama gigantesca, pode atuar na indústria farmacêutica, na indústria de formulação de rações. Recentemente teve o caso dos petiscos, não é mesmo? Questão de propileno glicol, etileno glicol. Muitos animaizinhos vieram a óbito. E quem achou a causa da morte desses animais foram médicos veterinários, né? Então, olha como é amplo. É uma gama enorme. Em aeroportos, em eventos esportivos, teve as Olimpíadas, né? Na área de desastres ambientais, por conta de Brumadinho, abriu-se, né, um novo campo, está crescendo bastante, que é essa área de desastres. Constantemente teve Brumadinho, Pantanal e dentre tantos outros locais.
em exposições agropecuárias, em questões judiciais, na área de alimentos, inspeções de alimentos, animais de seguro. Então, é uma gama enorme que temos para quem quer atuar como perito. Aqui só exemplificando, né, que tem mercado. Não é só a questão acadêmica que eu falei para vocês, a área da pesquisa. No mercado de trabalho, sim, você pode atuar na área. Você consegue, alguns já conseguem viver só de perícia, outros precisam conciliar com outra área ainda. Mas é uma área que vem crescendo consideravelmente. Então, aqui eu printei uma plataforma que eu faço parte, Seu Perito, quando surge alguma demanda envolvendo erro médico veterinário, algum tipo de maus tratos aos animais, eu sou notificada, acesso àquela demanda, vejo se é do meu interesse, aí eles me apresentam o local, aí aqui no caso São Paulo, é um caso de demanda judicial, e essa demanda é do lado da pessoa física, então pode ser tanto do tutor como do médico veterinário, que pode estar sendo processado. Não sei, só vou saber depois que eu entrar em contato com a pessoa. Né? E ele me informa, né, que já tinham sido inscritos 2 peritos, 2 pessoas já tiveram interesse além de mim e se inscreveram para tomar posse desse caso. E aqui ele especifica, né, que está à procura de um assistente técnico médico veterinário, motivo processo em erro médico, a cachorrinha morreu. Então, ou o tutor está procurando um assistente técnico, ou é um próprio médico veterinário que está procurando um profissional para auxiliá-lo durante um processo que ele esteja respondendo. Outros exemplos, empresas que oferecem cursos, e se tem gente procurando é porque tem demanda, é porque tem se visto a importância, está procurando é porque quer atuar na área, então aqui tem curso, né, para se especializar na área de perícia veterinária, na área de perícia ambiental, um caso interessante no qual foi aberto o edital para captar professores e na área não tinha médico veterinário, tinha agrônomo, biólogo, mas veterinário não tinha na área de perícia ambiental. Então entrou-se com recurso, acionou-se a Associação Brasileira de Medicina Veterinária Legal, em menos de 12 horas a empresa divulgou essa nota, fazendo essa retificação no edital. Então é importante a gente saber não só nossos deveres, nossos direitos também. Porque se essa pessoa não entrasse com esse recurso, provavelmente seria uma porta fechada, né? E abriu-se uma oportunidade no colega. E empresa procurando profissionais para atuar também na área. E bem específico aqui, né? A pessoa tem que ser formada, ter pós-graduação, ou ter lato sensu, ou stricto sensu em patologia veterinária, com experiência na área forense. Né? Então, vocês observem quanto tem crescido a importância, a relevância. Essas empresas, para elas abrirem as portas, é porque elas viram que é rentável. Do contrário, não fariam isso. Né? Então, aqui mais um exemplo de alguma dessas empresas que atuam na área, de vários cantos do país. Sugestões de literatura, queria deixar para vocês algumas, seja na área da nossa medicina veterinária, seja em outras áreas, mas que em algum momento complementa a nossa, como eu disse lá no início, lá no segundo slide. Né? Então, aqui temos o Tratado de Medicina Veterinária Legal, já está para sair o segundo volume, mais atualizado até. Introdução à Biologia Forense, né, um dos organizadores é o perito criminal da Polícia Científica de São Paulo. O nosso Tratado de Medicina Veterinária Legal também, um dos organizadores é um perito criminal, médico veterinário.
né, da Polícia Federal. O Wildlife Forensic Investigation é uma obra, né, estrangeira, muito interessante porque mostra a realidade, como ocorre as investigações envolvendo crimes contra animais lá nos Estados Unidos. É diferente do que ocorre aqui, da forma que é feita aqui no Brasil. E essa obra é do casal Cooper, né? E temos também o Compendium Animalis, que é uma coletânea de leis e normas de proteção e bem-estar animal no Brasil. O professor Paulo Maiorca, ele fez parte dessa obra, na colaboração dessa obra. Já encerrando, eu gostaria de dizer que a atuação em forense é uma construção de carreira. A gente tem aquela ideia imediatista de sair da graduação direto, trabalhar, fazer concurso. As ciências forenses vai além do concurso. O concurso é uma opção de via de entrada, é uma via de começar a sua carreira. Ludmila Allen. Por que é interessante falar isso? Porque muitos querem atuar na área e só pensa no concurso, ser perito. Mas existem outras opções, não só apenas de concurso público. A gente precisa abrir o nosso leque de opções, né? Isso é muito bom também. Eu gostaria de agradecer o convite, mais uma vez, à LACAV. Muito feliz por fazer parte desse evento com vocês. E todas as outras instituições que em algum momento da minha vida me abraçaram, me abraçam até hoje. E é isso, muito obrigada. Meus contatos, quem tiver interesse em saber um pouquinho mais do meu trabalho, do que eu faço, pode entrar em contato tanto pelo Instagram como pelo e-mail também, tá bom? Eu dou mentorias, ofereço cursos, sou perita judicial, trabalho também como assistente técnica, prestando serviço tanto para médicos veterinários quanto para tutores. Faço parcerias também com colegas, com advogados. É isso, pessoal. Muito obrigada. Tenha uma boa noite.
Eu terminei, cliquei aqui em interromper a gravação, mas não tá indo, travou. Não sei se tá dando pra você ver. Muito.